Bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador. Deus proverá, o nosso querido e bom Deus proverá. Hoje nós vamos falar sobre um tema absolutamente importante, que é falar sobre a gratidão. A gratidão é a memória do coração de todo bom ser humano. Para o texto escolhido está lá no primeiro livro de Reis, capítulo de número 9, versículo de número 10. Ao fim de 20 anos, Salomão terminara de construir as duas casas, o templo do Senhor e o palácio do rei. Visto que o rei Hirão, rei de Tiro, havia trazido para Salomão madeiras de cedro e de cipreste e de ouro, segundo todo o desejo dele, o rei Salomão deu a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. Hirão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, mas elas não lhe agradaram. Então disse: meu irmão, que cidades são essas que me destes? Por isso, deu o nome de Cabul, terra que não serve para nada. Hirão enviara ao rei 120 talentos de ouro. Queridos irmãos, nós estamos a falar sobre a gratidão. Que coisa abençoada quando nós podemos agradecer. Temos um coração agradecido, temos gesto de gratidão, gesto de amor, carinho e gratidão. No caso aqui, a começar pelo rei Salomão, que era muito grato a Deus, suceder o trono de seu pai Davi, que foi um grande rei sobre Israel, reinou 40 anos. Salomão também teve o privilégio de reinar 40 anos, mas na época que se tornou rei era muito jovem, então pediu a Deus sabedoria para que pudesse conduzir aquele grande povo de uma forma sábia. Alguma vez você já orou a Deus pedindo que o Senhor lhe desse sabedoria? Pois sabedoria é um dom que vem de Deus. Não se adquire nas universidades, nos bancos de escola, nem faculdades. Isso é conhecimento. Sabedoria é um dom de Deus. É aquela capacidade de discernir em tempo real coisas até mesmo relacionadas ao futuro, que Deus nos mostra com antecedência o caminho certo e a decisão correta a ser tomada. Isso é sabedoria. Lá na frente vão lhe perguntar, mas como que você acertou? Como que você sabia? Como pôde prever? É o dom que Deus dá àqueles que lhe pedem. Salomão pediu e Deus lhe concedeu. Foi exatamente essa sabedoria que fez com que Salomão, com 20 anos de reinado, edificou muitas coisas. Edificou o seu exército, edificou o seu povo, administrou bem o reino, mas ele colocou no coração construir duas casas, tanto o palácio do rei quanto o templo de Deus. Pergunto a você, qual foi a escolha de Salomão para construir primeiro? O palácio do rei, onde ele habitaria, ou o templo aonde as pessoas iriam servir a Deus, simbolicamente a casa de Deus? Certamente, muitos de nós, se fôssemos dado esta oportunidade, ou faríamos paralelo, uma coisa e ao mesmo tempo a outra, ou certamente escolheríamos primeiro fazer a nossa residência, a nossa casa, a nossa morada, e só então depois pensaríamos em fazer a casa de Deus.
É aquela história de Deus sempre ficar para o segundo plano, é aquela história de Deus é importante, mas as minhas coisas são importantes também, então entre fazer uma coisa e outra eu vou fazer para mim. Às vezes nós lidamos com as coisas espirituais e lidamos com Deus como se ele não existisse, ou se existisse fosse uma coisa que não tivesse sentimento, fosse um ser que não tivesse sentimento. Vamos imaginar como um computador. Se eu ligo ou não ligo o computador naquele dia, para o computador tanto faz, ele não sente saudade, ele não sente falta, ele não vai sentir nem alegria nem tristeza. Mas quando eu ligo, de igual maneira, ele não vai sentir a minha presença, ele não vai sentir feliz porque eu estou aqui e também não vai estar se sentir triste porque eu estou do lado do computador. Às vezes, a sensação que muitas pessoas têm é que Deus não tem sentimento. Deus não observa o que acontece no entorno e é um engano nosso, se pensamos assim. O rei Salomão primeiro escolheu terminar a casa de Deus. E só depois ele terminou o palácio do rei. O próprio Jesus falou que essa ideia ela é inteligente. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus deixou bem claro que as coisas de Deus devem ser buscadas, edificadas, feitas, trabalhadas em primeiro lugar. Parece-nos que Deus não gosta de ficar em segundo plano. Isso sendo verdade, mostra que ele tem sentimento. É ciumento. Isso sendo verdade, mostra que ele sente uma situação quando está passando por ela. E Salomão percebeu isso muito cedo e procurou agradar ao Senhor. Não é à toa que ele foi um dos mais abençoados reis da história de Israel. No seu reinado foi o apogeu da prosperidade, foi o apogeu do império, foi o apogeu da liderança. Realmente, por quê? Porque ele tinha uma sabedoria, ele sabia priorizar a sua vida, as suas coisas. Você tem dado a Deus a prioridade na sua vida? No processo da construção do templo e também do palácio, Salomão contou com o apoio de vários amigos, de vários reis. E no dia da grande inauguração, ele deu uma grande festa. E um desses reis em especial, o rei Irão, que era o rei de Tiro, a Bíblia diz que ele o ajudou bastante nesse projeto. Só em ouro, ele mandou para ele mais de 120 quilos de ouro, além de madeiras de cedro, de ciprestes e outras especiarias. E eles ficaram muito próximos, eles ficaram muito amigos. Salomão ficou tão grato com o rei de Tiro, Irão, que ao término de tudo isso, Salomão lhe deu como presente 20 cidades da Galileia. 20. Imagine alguém ganhar 20 cidades. No outro dia, o rei saiu para poder visitar essas cidades. E o impressionante, todas que ele visitou, ele não agradou. Aí ele volta a Salomão e diz: olha, Salomão, que foi isso que fizeste? Nenhuma dessas cidades presta para nada. Terra de Cabu, ou seja, terra que não tem valor, cidades que não têm valor. E aqui a gente entra numa questão muito delicada, numa contradição. Ou Salomão realmente passou a perna em Irão, em ter dado cidades que não tinham valor nenhum, ou as cidades tinham valor, sim, mas o Irão era uma pessoa, era um rei
muito mal agradecido, assim como muitas pessoas que nós conhecemos. Você conhece aquela pessoa que tem tudo, ou de tudo, mais do que o suficiente, mas para essa pessoa nada está bom, ela nunca está satisfeita e ela não consegue ser grata por isso? Então, mais ou menos, você sabe o que se passa no coração de Arão. Quando a gente estuda a história de Salomão, pelo fato dele ser um homem sábio, há uma contradição entre sabedoria e ingratidão. A história de Salomão fala que ele era um homem entregue ao seu povo, dedicado ao seu povo, dedicado à sua fé, à sua cultura, à sua religião, à sua crença. Era um homem que cuidava bem do seu exército, ele era um homem conselheiro. Então, não estamos falando da mesma pessoa que o rei de Tiro, Irão, está falando. Então, se não estamos falando da mesma pessoa, nós chegamos à conclusão que, na verdade, o rei Irão, o rei de Tiro, é uma pessoa muito ingrata mesmo. Alguém já disse que no inferno haverá um lugar mais quente e mais sofrido só para ser habitado pelos ingratos, porque a ingratidão é um dos piores sentimentos que o ser humano pode abrigar no seu coração. A ingratidão entristece muito o coração de Deus, porque leva a pessoa a não reconhecer aquilo que tem, pelo fato de que muitas pessoas não têm e gostaria de ter, e se tivesse, seria até mais gratas a essa que tem e hoje não está exercendo a gratidão. Você quer um exemplo muito simples? Poucas pessoas agradecem pela vida, mas nesse exato momento, no mundo inteiro, e talvez bem perto de nós, existem pessoas que estão perdendo a vida de uma forma brutal, horrenda, ou de uma forma corriqueira, por enfermidade, estão perdendo a vida para todo sempre. Será que a gente é capaz de agradecer pelo dom da vida, estar com vida, estar vivo? A vida é um dos dons mais preciosos e abençoados que Deus nos deu. Nada tem valor se não tiver vida. E tem muita gente que está negligenciando a sua vida, praguejando a sua vida, amaldiçoando a sua vida. Quer ver uma outra situação? A saúde. Tem muita gente que não está dando valor à sua saúde, jogando a saúde fora, fumando, bebendo, usando drogas, prostituindo-se, vivendo de uma forma translocada por aí, não está dando verdadeira atenção à sua saúde. Mas o dia que perder a saúde, vai dar valor à saúde. Enquanto muitos têm saúde e não dão valor à saúde, muitos que estão hoje internados nos hospitais, nas UTIs, no centro cirúrgico, estão orando a Deus, pedindo a Deus para dar-lhes saúde e por alguma razão ainda não têm saúde. Quer ver uma outra contradição? Família. Quantas pessoas que hoje vivem só, estão na condição de viúvo, viúvas, separados, separadas, solteirão, solteironas, e daria tudo para ter uma família, para ter um cônjuge, para ter filhos próximo, mas não tem. A contradição está no fato de que existem muitas pessoas que hoje têm uma família, e muitas vezes uma bonita família, uma família saudável, mas não estão dando o devido valor. Quem não tem, quer ter, e quem tem, não está dando o devido valor. Quer ver uma outra contradição? É um emprego. Quantas pessoas estão desempregadas hoje no Brasil? 11 milhões, 12 milhões, 13 milhões, 14 milhões? Quantas pessoas hoje têm os seus empregos? Graças a Deus estão empregadas, mas não estão dando o devido valor ao emprego que têm. Quantas pessoas hoje estão trancafiadas dentro de casa por causa da questão de isolamento social, uma questão que é necessário, no momento se faz necessário, mas quantas pessoas nunca deram valor àquele princípio de ir e vir, sair de casa, dar uma volta e tomar um sorvete, uma caminhada no calçadão, na beirada da praia? Quantas pessoas que não davam valor o simples sair e chegar de casa, só depois que perde,
Tem pessoas que estão apavoradas dentro das suas casas, apavoradas dentro dos seus prédios, dentro dos seus apartamentos. Naturalmente, porque nós não nascemos para ficar presos em quarentena. E o mais angustiante é saber que a gente não sabe até quando isso vai durar. Mas em tudo a gente deve ter uma lição e aprender uma lição. O que a gente pode aprender com tudo isso? O valor da liberdade, o valor do ir e vir, o valor de poder sair de casa, voltar para casa, o valor da liberdade. E olha que nós estamos dentro das nossas casas, nós estamos juntos das nossas famílias. Última contradição. Já viram pessoas que não podem gerar filhos, casais que não podem gerar filhos, mulheres que não podem gerar filhos? Tem a opção da adoção, que é uma questão muito abençoada, é maravilhoso, é lindo quem o faz, filhos do coração. Mas sempre fica aquela questão, o desejo de um dia ter podido gerar ou poder gerar. Sabe qual é a contradição? Quantas pessoas que eu e você conhecemos que têm filhos, coloca filhos no mundo, para que esses filhos vão cair nas mãos de traficantes, nas mãos das pessoas das trevas, nas mãos do mundo. Sabe por quê? Porque não cuidaram dos filhos. Sabe por quê? Porque não deram a eles o devido limites, não deram a eles tratamento, não deram a eles princípios, não deram a eles exemplos. Então, quem não tem os filhos gostaria de tê-los para poder criá-los certinho, mas quem os tem, muitas vezes, estão deixando sair pelos dedos. E nós poderíamos chegar ao infinito por essa questão da contradição. Ter e não dar valor. E quem não tem, gostaria de ter para dar valor. Será que nesse dia, de uma forma especial, que nós estamos falando sobre gratidão, você é capaz de pensar e parar para pensar tudo que Deus já lhe deu, aquilo que você tem, não aquilo que você gostaria de ter, que você não tem. Comece dando valor pelo aquilo que você tem, seja um pouco ou muito, ou quase nada. Mas comece dando valor por aquilo que você tem. Você não vai cair em contradição com relação a Deus. Lembra-se quando a gente ia à casa do Senhor, à casa de Deus? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, diz o salmista Davi. Hoje já não podemos fazer mais isso, não podemos aglomerar, não podemos estar no meio de tanta gente por causa da possibilidade de transmitir vírus, o coronavírus, uns para os outros, então precisamos nos isolar. Mas como era bom podermos chegar, poder apertar a mão bem forte, poder dar aquele abraço, quando também se tinha uma certa intimidade, dar aquele beijo. Olha, tudo isso nos foi tirado. Mas lembra-se quando se tinha essa oportunidade? Muitos só iam de quando em quando, muitos só iam no domingo à noite. E o pior, muitos nem iam. Então, esta contradição é sinônimo de ingratidão. Deus não tem prazer na vida dos ingratos. Deus não abençoa os ingratos, mas Deus abençoa aquelas pessoas que são gratas. Comece a agradecer por aquilo que você tem. E certamente, pelo princípio da gratidão, você corre o risco de ter da parte de Deus aquilo que você ainda não tem. A gratidão é a memória do coração do ser humano. Seja grato, seja abençoado, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Tenha um excelente dia na presença do Rei Jesus. Deus te abençoe, Deus proverá. Seja grato. Amém.